texto que nós vamos meditar hoje está em Êxodo, no capítulo 1. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 22. Sendo o dia das mães, eu quero falar sobre a mãe de um dos maiores profetas da Bíblia, ou o maior profeta do Antigo Testamento, sem sombra de dúvida, Moisés. Quero falar sobre Joquebede, sobre a mãe de Moisés. Então vamos lá, Êxodo capítulo 1, o versículo 22. Por isso o faraó, o rei do Egito, ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo, no rio Nilo, todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Aí no capítulo 2, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho, e vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses, e quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Qual é o seu maior sonho? Se você puder descrever numa frase: o meu maior sonho é este. Qual é o maior sonho que você tem para a tua família? Qual é o maior sonho que você tem para o seu futuro? Qual é o seu maior sonho? Eu tenho certeza absoluta que em todas as respostas aqui, nós vamos encontrar algo como: eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Todos nós queremos ser abençoados. Aquilo que você pensou, um casamento, aquilo que você pensou, uma restauração familiar, aquilo que você pensou, uma prosperidade financeira, o que você pensou? Vem de bênçãos. Bênçãos. Queremos ser abençoados. Bênçãos, coisas boas, vem de bens, bênçãos. Contrário de maldição, que coisas más, coisas ruins. Então todos nós queremos, olhando para frente, para o futuro, ter saúde. Todos nós pensamos em chegar na velhice saudáveis. Todos nós sonhamos em trabalhar e vermos o fruto do nosso trabalho. Trabalhar e ser recompensado por aquilo, ao ponto de pensar numa aposentadoria, ao ponto de poder programar uma viagem, ao ponto de ter momentos de lazer, ao ponto de podermos ter uma família suprida e abençoada, dar uma escola boa para os meus filhos, suprimento. Todos nós pensamos na nossa família, marido, esposa, marido, pais, filhos, felizes, abençoados. Todos nós queremos isto. Filhos abençoados, protegidos, amparados, guardados no mundo onde reina tanta droga, tanta violência. O que você sonha para os teus filhos? Proteção. Eu quero muito que eles sigam os caminhos do caráter que eu tenho passado para eles, da hombridade, de serem pessoas realmente muito abençoadas em tudo que eles fizerem. Quais são os teus sonhos para os teus amigos? Tua vida de lazer, ou seja, em tudo. Todas as áreas de nossas vidas, nós queremos as bênçãos de Deus. Quem aqui não ama viver em paz? Quem aqui não deseja estar em paz? Em paz, literalmente. Tranquilo, na sua casa, vivendo dias bons, alegria, amor, contentamento. Numa sociedade onde a insatisfação prevalece, você estar contente com o que você tem, querendo galgar patamares maiores, querendo ter sonhos, alcançar patamares maiores em todas as áreas da vida, mas satisfeitos com o que tem, ao ponto de agradecer aquilo que tem e não reclamar. Quem não gostaria disto? Ter uma vida mais leve. A coisa de leveza é o anseio de nossas almas, é o que nós desejamos. Se você for uma pessoa normal e saudável, é o desejo do teu coração.
E uma coisa que nós precisamos entender, que tudo o que nós pensamos, sempre nós vamos deparar com a nossa família. Sempre. A nossa família é o nosso maior patrimônio. A minha família é o meu maior patrimônio. Nós queremos uma família abençoada. E uma coisa que eu preciso entender, que a sua vida é definida pelos seus relacionamentos dentro da sua casa. Você vai concordar comigo, se o teu relacionamento dentro da tua casa não estiver bem, tudo mais pode estar bem, mas você não estará bem. Se o teu relacionamento com a tua mulher, com o teu marido não estiver bem, você pode estar até estável na vida financeira, a saúde tranquila, trabalhando normal, mas você vai perceber que falta algo que é crucial. E ao mesmo tempo, quando as outras áreas estão bem, ou não estão tão bem, mas a tua família está bem, você está bem com a tua mulher, com os teus filhos, com o teu marido, você está bem, sua família está feliz, mesmo que você passe crises financeiras, no trabalho, quaisquer que sejam, você é um leão, para lutar contra tudo e contra todos, você recebe uma força sobrenatural. Então isso que eu preciso entender, que a minha família é fundamental, a minha família é tudo para mim, é o meu maior patrimônio, por isso que eu tenho que me levantar para defendê-la, para lutar por ela. Satanás tem atacado as famílias, nós vimos isso a semana passada, e eu preciso me levantar para defender. É por isso que Deus fala tanto sobre o princípio do valor, o princípio da honra. Filhos, honrem os seus pais, honre o seu pai e a sua mãe, é o princípio da honra. Sabe o que é honrar? É dar valor. Meu pai tem muito valor para mim, a minha mãe tem muito valor para mim, os meus filhos têm muito valor para mim. Eu preciso entender isto. Jovens, ouça o que eu vou dizer para vocês. Se você quiser ter uma vida muito abençoada, frutífera e próspera, honre os teus pais. Honre os teus pais. Porque a Bíblia diz: honre os teus pais, honre o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e você viva muito tempo sobre a terra a qual o Senhor teu Deus te dá. Um jovem que se declara contra o pai e a mãe está decidindo viver mal e morrer cedo. É por isso que a sociedade está como está. Não tem mais respeito, não tem mais obediência e muito menos honra. Então eu preciso entender, como Oséias diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu preciso voltar para esses princípios, que são princípios básicos de como se viver bem, e começar a dizer: a minha família pode sim ser abençoada. Agora a pergunta é: como ter uma família abençoada? Como eu posso ter filhos abençoados? Hoje, dia das mães, o maior sonho de uma mãe: eu quero que meus filhos sejam abençoados. O caminho muitas vezes é longo, mas a coisa mais sensata que nós temos a fazer é olhar para as pessoas que conseguiram e perceber o que elas fizeram e começarmos a pensar: eu preciso fazer igual. Eu posso chamar isso de trilha. O que é uma trilha? É isso aqui. É um caminho que foi pisado várias vezes, porque ali passaram várias pessoas, e no meio da mata, eu sei que ela vai dar aonde eu quero ir. Lá tem uma cachoeira lá no fundo, então vai pela trilha, vai por esse caminho. Então, a coisa mais sensata e sábia, se pessoas passaram por aqui e deu certo, por que eu vou tentar outros lugares? Aí eu posso me machucar, eu posso me perder, eu posso não chegar onde eu quero ter uma família abençoada. Então a coisa mais sensata é olhar para o sucesso das pessoas que tiveram a família abençoada e falar: eu quero fazer igual. Olhar para o fracasso de pessoas que tiveram uma família que foi um desastre
e dizer: eu não quero isso para a minha vida, eu não vou fazer isto. Então é o princípio da sabedoria. Joquebede, a mãe de Moisés, ela teve uma família muito abençoada, mas não foi por um acaso não. Ela teve uma trilha, ela conquistou, ela lutou por isto. E o que eu preciso entender é que uma família abençoada não é acaso, não é obra do acaso. Eu tenho que intencionalmente colocar diante de mim o objetivo. Eu quero que a minha família seja abençoada. Intencionalmente, eu vou lutar por isto. Joquebede, a mãe do maior profeta do Antigo Testamento. O nome Moisés é o nome mais repetido na Bíblia. Moisés. Deus usou a vida de Joquebede para abençoar Moisés. Todos os grandes homens do passado, Deus usou a família. Tudo que eles foram, começou em casa. Todos os homens de Deus e mulheres de Deus tiveram estrutura familiar, porque lá começa tudo. O que você pode pensar em futuro, você tem que pensar em estrutura familiar, porque sem estrutura familiar você não chega a lugar nenhum. É a base, é o alicerce. Eu posso construir muita coisa, mas se não tiver alicerce, logo, mais cedo ou mais tarde, vai ruir, vai cair. O primeiro homem que Deus chamou para dizer: eu vou abençoá-lo, foi Abraão, e a partir dali começou o povo de Israel. Perceba, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar a tua família, e através da tua família, eu vou levantar um povo muito abençoado. Através desse povo, como diz Paulo, citando esse texto lá em Gálatas, que em Jesus, Abraão, na descendência dele veio Jesus, e Deus começou a abençoar todas as famílias da terra, a minha e a tua, através de Jesus Cristo. Mostrando, aqui está o alicerce, aqui está o começo, aqui está o tudo. Por isso que Satanás odeia a família, por isso ele instiga marido a brigar com mulher, por isso que ele instiga pais a provocarem os filhos, por isso que ele instiga filhos a desobedecerem os pais, irmãos contra irmãos. É por isso que ele luta tanto para a pornografia entrar na tua vida, para depravar a tua casa, depravar a tua vida, depravar a tua família. É por isso que ele está fazendo a coisa do adultério nojenta, parecer tão normal, a banalização da vida sexual, o adultério, para destruir a humanidade. E como que vai destruir a humanidade? Só destruir a família, porque quando ele destrói a família, ele destrói os indivíduos dela. Destruiu a família, destruiu as pessoas e destruiu a sociedade. Quer tirar a esperança de um moço? É só tirar dele a proteção do pai e da mãe, o amor incondicional do pai e da mãe, limites do pai e da mãe, que ele vai crescer uma pessoa totalmente desajustada, totalmente cheia de traumas, que por sua vez vai casar com outros que são também traumáticos, que vão gerar pessoas mais traumáticas, e lares disfuncionais. Não é isso que nós estamos vendo em nossa sociedade? Não é isso que você percebe? Deus usou o pai e a mãe de Moisés na vida dele. E eu quero destacar hoje Joquebede, a mãe de Moisés. Ela lutou para ter uma família abençoada. Ela sonhou em ter uma família abençoada. E Deus a honrou, ela teve. Joquebede, Anrão, o pai de Moisés, Anrão. Eles tiveram 3 filhos.
Arão, sumo sacerdote, Miriam, profetisa, e Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento. Foram os filhos de Arão e de Joquebede. Mas qual foi a trilha dela? Quais são os passos que ela deu? O que ela fez? A coisa mais sensata para mim, a mais sensata para você, vamos olhar a trilha. Vamos pensar quais são os passos que ela deu, onde que ela foi, para ter uma família abençoada. Quer ter uma família abençoada? Quer ter uma vida abençoada? Aprenda a vencer os seus conflitos interiores. Aprenda a vencer os seus conflitos interiores. É interessante que às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma muito fria e calculista. Às vezes nós não paramos para enxergar as maravilhosas lições que estão por trás do texto, principalmente quando é texto histórico, como este que nós lemos, que narra a história de Israel e agora a história de Moisés. Nós não paramos para pensar na profundidade da coisa. Quando José foi para o Egito, e depois todo Israel foi, cerca de 70, 75 pessoas foram para lá, passaram 400 anos, eles estavam escravos. E qual que era o sonho? Qual que é o maior sonho teu, para o teu filho? Dá o melhor para ele. Eu quero muito que ele se dê bem na vida, eu quero muito que ele seja uma pessoa de sucesso em tudo que ele fizer. O sonho de Joquebede, de Arão, também era este. Só que eles não podiam realizar esse sonho, porque eles eram escravos, eles não tinham vontade própria. Eles trabalhavam diuturnamente, com chicotadas, com chibatadas, simplesmente pelo prazer que os egípcios tinham em produzir riqueza através deles, e eles não ganhavam nada, não tinham casa, não tinham nada, não tinham futuro, não tinham nada. Então qual que foi o grande problema aqui? Joquebede, ela sonhou com uma família abençoada, mesmo quando ela não tinha condições nenhuma de sonhar com uma família abençoada. Você conhece aquele ditado? A coisa, quando está ruim, ela ainda consegue piorar. Porque chegou um momento que Faraó disse: o povo está crescendo demais. Aqui já eram mais de 2 milhões de habitantes, israelitas, hebreus dentro do Egito. E Faraó disse: vamos matar todos os meninos que nascerem. Joquebede fica grávida. Não tinha ultrassom na época. É menino ou menina? Nasceu Moisés. É menino, pronto. E agora? Ele vai morrer. Olha só o que ela passou. A família dela não foi abençoada porque ela não teve lutas. Ela teve muitas, e teve lutas seríssimas. Mas ela conseguiu aquilo a despeito das dificuldades. Por quê? Bênção é conquistada. Família abençoada é um trilhar para eu lutar por ela. E muitos não têm, porque já perdem a batalha nessa primeira, nos conflitos interiores. Muitas pessoas já perdem a batalha aí, nos conflitos internos. Eu vou destacar o que provavelmente ela passou, medo e ansiedade, e eu e você passamos também. Muitas pessoas sucumbem aqui. Não tem uma família abençoada, porque estão numa letargia. Estão totalmente manietadas, paralisadas pelo medo e a ansiedade. Você acha que ela não teve que passar por isto? 3 meses. 3 meses foi quando chegou a idade que ela colocou Moisés naquele cestinho de junco, ele colocou no rio. É o meu filho. 3 meses, e se descobrirem? 3 meses, e se o matarem? E se? Não é isto que eu e você passamos? Eu quero ter uma família abençoada, mas e se eu ficar desempregado? E se vier uma doença? E se acontecer um acidente? E se eu não for correspondido? E se houver uma traição? E se o meu marido me largar? Se a minha esposa me largar? Se eles me traírem? E se? E se Deus levar alguém? Se eu não vencer os meus conflitos interiores, eu nunca vou ter uma família abençoada.
É aí que entra um presente que nós temos pelo fato de sermos cristãos, não frequentadores de igreja, mas cristãos. É a fé na provisão de Deus. E o maior empecilho que muitas vezes nós temos para termos uma família abençoada é justamente a incredulidade. Você quer perceber o teu grau de incredulidade? É só você perceber o teu grau de ansiedade. Quanto mais uma pessoa é ansiosa e medrosa, mais ela é incrédula. Você quer perceber que uma pessoa tem fé? Ela é confiante. Então, o que eu estou colocando aqui não é jogando peso para você. É simplesmente você fazer um diagnóstico e não aceitar a ansiedade, o medo, como coisas normais e naturais na tua vida. Eu sou ansioso e medroso porque o mundo está assim. Porque as coisas estão difíceis. Isto aí é conversa para as pessoas que não acreditam no Deus da provisão. O trono da minha vida está Deus, sentado nele, dirigindo, amparando, guardando, protegendo. Eu preciso acreditar nisto. Porque se eu viver pelo que eu vejo, o que eu sinto, Joquebede, o medo, a ansiedade eram reais, porque Moisés, ele de fato podia ser morto a qualquer momento, qualquer dia, qualquer hora ele podia ser descoberto e ser morto, mas ela teve que vencer esse conflito. Quando as coisas começam a não estarem tão bem para você, é justamente aí que a fé tem que falar mais alto, e você acreditar que há um Deus cuidando da tua vida. Se você não vencer esse conflito, você não vai conseguir vencer o outro também. Cansaço e pessimismo. A incredulidade, que gera ansiedade e medo, automaticamente gera cansaço. Muitas pessoas estão cansadas. E sabe qual que é o grande problema do cansaço nosso? Justamente pegarmos as coisas do amanhã e trazermos para hoje, fardos, que amanhã, o mês que vem, a semana que vem, o ano que vem, talvez nunca venha a acontecer, mas eu trago esses pesos para hoje, e eu me sinto cansado, e justamente a incredulidade me torna uma pessoa pessimista. A fé nos torna otimistas, porque a fé gera possibilidades. E eu vou dizer uma coisa para você: não tem nada mais nocivo para a tua vida, para tirar as bênçãos de Deus da tua vida e da tua família, do que o poder das palavras que saem da tua boca todos os dias. O pessimismo é expresso de uma forma nítida através de nossas palavras. E eu vou dizer uma coisa, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Talvez o maior inimigo da tua família não seja Satanás, seja você mesmo. Tem algumas coisas que você tem dito, e tem algumas coisas que você tem proferido, que o diabo não precisa nem agir, porque você está destruindo com as suas próprias mãos. Eu fico pensando nas coisas que maridos dizem para esposas, esposas dizem para maridos, pais dizem para filhos, filhos dizem para pais. Eu fico pensando, Satanás olhando assim, e fala assim: nossa, que ideia boa, eu não tinha pensado nisso. Essa pessoa está fazendo melhor que eu, e ela está conseguindo, eu vou usar isso na outra casa lá, porque nem eu pensei em usar isso que ele conseguiu falar. Ou seja, você começa a falar algumas coisas tão fortes, e às vezes a gente não para atinar na consequência. Olha só esse texto, Provérbios 18, do fruto da tua boca enche-se o estômago, você come, fica satisfeito com aquilo que você come, os produtos do teu lábio satisfaz. Aí faz uma analogia, a língua tem poder sobre a vida e a morte, a língua, a boca, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que está dizendo aqui? Aquilo que eu digo, eu procuro bênção para abençoar, ou maldição para amaldiçoar. Então isso é um conflito interior muito sério. As suas forças podem estar sendo drenadas pelo que você diz, pelo que você está falando, aquilo que sai da sua boca. Você pode estar comendo o fruto disto.
Quantos dizem aqui todos os dias: estou muito cansado? Estou muito cansado. Todos os dias. A pergunta é: como você quer se sentir? Cansado. Você está proferindo isso para você? Não aguento mais. Não tem jeito. E depois você vai orar. Depois você vai ler a Bíblia. Depois você vem na igreja. Mas o que você está fazendo com a tua vida? Eu fico pensando nas coisas que nós falamos a respeito de nós mesmos. Isso se chama autossabotagem. Eu estou acabando com a minha vida, com as coisas que eu estou dizendo. E muitas vezes, ao invés de eu abençoar o outro me abençoar dentro da minha própria casa, eu só jogo libelos acusatórios. Só profiro coisas ruins. Eu fico imaginando Joquebede olhando para Moisés. Diz a Bíblia, ele era lindo, muito bonito. Toda mãe acha o menino bonito. Nasce inchado, o olho fechadinho, com aquela cara de joelho, amassadinho, tira a foto e posta para todo mundo: olha como ele é lindo. Aí as pessoas, para serem gentis: nossa, é demais. Mas é o meu filho, ele é lindo, mesmo que com cara de joelho. Se Deus quiser, vai melhorar um pouco daqui uns dias. Mas você ama, e você profere isto. Então eu fico imaginando o que Joquebede podia ter falado para Moisés: você é lindo. Olhava aquele bebezinho: você é abençoado, você é filho de Deus, você é da linhagem de Israel, você vai sobreviver, eu vou conseguir. Então o que eu preciso fazer é justamente trocar algumas coisas que eu falo, e começar a falar outras, para eu começar a comer o fruto disto. Eu estou cansado, eu estou cansada. Que tal trocar isto por: Ele fortalece ao cansado, Deus dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que tal você dizer: Deus está me renovando? Que tal você sair toda manhã da sua casa, com gratidão pelo trabalho que você tem: e eu vou sair para vencer, ao invés de usar aquela palavra: é matar um leão por dia meu serviço. Porque quando você profere essa palavra, você está dizendo para você mesmo: no final da tarde eu vou voltar muito cansado, ou arranhado, ou machucado, porque é uma batalha. E como você tem chegado em casa todas as semanas? Dessa forma, porque você já começa o dia proferindo isto. Não consegue almoçar com a família, não consegue sorrir, não consegue curtir a noite. Aí chega em casa todo mundo cansado: eu estou cansado mesmo, eu tenho que ter um tempo para mim. O que eu tenho para você? Facebook, WhatsApp, celular, TV, e cada um para si. E aí a sua família tem sido prejudicada. Por quê? Porque é um conflito interior que você não está conseguindo vencer. Você não está conseguindo vencer. E se eu quiser ter uma família abençoada, eu preciso vencer isto. Olha para o teu filho: eu não sei o que eu faço com você. Você é teimoso, você é desobediente. Que tal mudar? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Que tal mudar? Você é meu filho abençoado, eu te amo. Você nunca vai ter um filho que não seja desobediente, porque não existe uma pessoa que nasceu sem pecado. Você lembra como você era na sua infância? Alguém teve que te educar. Teus pais conseguiram? Então tenha paciência com ele também. E uma coisa que eu vou dizer para você: nunca atinja a identidade de uma criança, quem ela é. Nunca diga: você é desobediente, você é
burro, você é preguiçoso, nunca diga isso. Comportamento pode ser revertido, identidade não. Você está levando a escola na brincadeira, mas eu sou a tua mãe, e eu te amo tanto que nós vamos lutar juntos. A partir de hoje, pega o celular dele, uma semana comigo, nós vamos lutar juntos, eu vou te ajudar, uma semana sem celular, e olha, eu te amo tanto, se não resolver, nós vamos aumentar para 1 mês, 2 meses, o tempo que for necessário, mas você vai conseguir estudar, eu tenho certeza. Pronto, o que você fez aí? Motivou, disciplinou, e não ofendeu a identidade. Vença esses conflitos dentro de você, porque às vezes você ouviu isso lá atrás da sua mãe e do seu pai: vou te quebrar o dente, vou acabar com você. E o pior de tudo, que são coisas que falamos a esmos, que nunca vamos cumprir, porque a criança, ela sabe, ela nunca vai quebrar meus dentes. Ela não tem dinheiro para pagar dentista. Ela nunca vai fazer isso. Então eu preciso entender isto, que através das minhas palavras, eu vou estar plantando aquilo que eu quero colher na minha casa. Você quer colher um lar abençoado? Vença teus conflitos interiores, vença teus traumas, vença as tuas dificuldades, vença a tua baixa autoestima, vença, para você dar para o outro aquilo que ele precisa. Outra coisa que Joquebede fez para ter uma família abençoada, foi focar na solução. Depois de vencer os seus conflitos, ela teve que ter um foco. E qual foi o foco? Vamos buscar a bênção de Deus. Qual foi o foco? Vamos lutar pela bênção de Deus. Eu vou lutar. E depois ela vencer os seus conflitos interiores, a sua ansiedade, seu medo, o seu pessimismo, ela venceu tudo isto. Agora ela colocou o seguinte: agora eu estou com um problema, meu filho vai ser morto. Ela pensou: eu vou focar na solução. A família de Joquebede não foi abençoada porque não teve problemas. Ela foi abençoada porque Joquebede venceu estes problemas. Isso é muito lindo, quando eu fundo a fé com a ação. E não tem coisa mais prática quando a fé leva-me a agir. O problema está aqui, mas qual que é a solução? 3 meses se passaram, Moisés já estava grande, crescendo. Joquebede: eu tenho que agir. E ela agiu. Aqui está o problema de muitos, porque muitos dizem: eu preciso agir, mas não agem. Eu preciso orar mais para minha família, jejuar mais para ela, mas não fazem isso. Eu preciso levar a igreja mais a sério, mas não levam. Eu preciso ser mais calma, mas não é. A pior coisa do mundo é quando nós percebemos que as coisas têm que ser feitas e nós não fazemos. Tem hora que eu tenho que orar, mas tem hora que eu tenho que agir. E eu tenho certeza para Joquebede agir naqueles 3 meses, quando ela descobriu que nasceu um menino e esse menino podia ser morto, ela orou, mas chegou o momento que ela falou: agora é hora de agir. Se ela continuasse segurando o seu filho, ela o perderia com toda certeza. Então o que ela fez? Entregou nas mãos de Deus. Falou: Deus Todo-Poderoso, eu tenho que agir. Eu tenho que parar de ficar com os pés em 2 canoas. Eu tenho que agir. Às vezes nós lemos o texto e não atinamos para os detalhes do texto. Às vezes, eu já vi filme que tem aquele riozão e aquele cestinho lá no meio do rio, e as pessoas olhando: Deus é maravilhoso, meu, olha que milagre. Não foi assim, gente. Foi na beira, na margem, perto dos juncos. Sabe o que é junco? Perto do rio, ali na margem. Ela foi muito inteligente. O rio Nilo era adorado como Deus, porque era a provisão do Egito. Ali na lua crescente,
da antiguidade, você que gosta de história, é a região mais fértil do mundo, por causa do Nilo. Então o Nilo era adorado. Quando Moisés colocou a primeira praga do Egito, qual foi? A água do Nilo se transformou em sangue, ofendeu os deuses do Egito. Primeira coisa. Então provavelmente a filha de Faraó estava se banhando num ritual no Nilo para ser abençoada. Olha só Joquebede como foi inteligente. Pegou Miriam, que era a irmãzinha de Moisés, colocou o cesto, por isso chama cesto de Moisés, quando você vai comprar um cestinho para o teu filho recém-nascido. Eu quero um cesto de Moisés, é por causa disso. Aí pegou com betume, com piche, para não entrar água, mas ficou ali pertinho, e ela escondida no meio do junco, pegou e jogou, mas foram alguns metros. E quando Moisés chegou ali perto, chorando, a filha de Faraó abriu e viu que era Moisés, a solução veio. Sabe por que nós não pensamos nas soluções? Porque a ansiedade turva a nossa visão. Você está tão preocupado com tudo que você não consegue ser criativo para pensar em saídas. Você fica tão preocupado com tudo e reclamando de tudo, com as palavras malditas que você lança sobre você mesmo, com tanta reclamação e tanta incredulidade, que você não sabe como agir. Ah, meu trabalho está difícil. Tá, mas o que fazer? Reclamar vai funcionar? Arrumar outro serviço? Trabalhar 2 turnos? Fazer uma faculdade, um curso? Fazer uma outra coisa? O quê? Ou seja, eu não vou pensar em nada de saída, focar na solução, se eu parar de reclamar, ou se eu não parar de reclamar. Então eu preciso entender isto. Joquebede, ela agiu. E sabe o que é pegar o teu filho de uma forma muito linda, colocá-lo no cestinho e lançar para Deus? É fazer a tua parte. Cumpra o que você diz. Nós vamos passar esse final de semana juntos. Cumpra o que você diz. Envolva-se mais com o reino de Deus, ore mais, jejue mais, seja mais amoroso com seus filhos. Seja mais paciente, tolerante, mais sábio, mais confiante, mais grato. Para de reclamar. Encha teu coração de ânimo, mas pelo amor de Deus, age. A pior coisa do mundo é a pessoa apática, que o mundo está desabando e ela está lá. Joquebede focou na solução para ter uma família abençoada, mas uma outra coisa também, para eu ter uma família abençoada, eu tenho que ter para dar. O que eu dou é aquilo que eu tenho. Deus honrou a atitude de Joquebede. Miriam levou o menino e perguntou à filha de Faraó: olha só, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar seu filho, ou menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou. O que eu começo a perceber aqui? Porque ela teve aquela crise e venceu a crise, o conflito interior, ela agiu, focou na solução, Deus honrou, porque ela agiu, o problema foi resolvido. Miriam chegou para a filha de Faraó: a senhora quer que eu vá procurar alguém para cuidar dele? O que ela fez? Chamou a própria Joquebede, que era mãe de Moisés, levou Moisés para casa, e a filha de Faraó disse: eu vou te pagar, você vai receber salário. Era a única escrava de Israel que recebia salário, porque os outros eram escravos, ou seja, a casa deles foi muito mais suprida do que as outras. Por quê? Porque essa mulher teve coragem, ela teve proteção do Egito. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E por que você acha que Moisés foi quem foi? Porque ele foi impactado pela fé dessa mulher,
pela coragem dessa mulher, porque foi ela que o educou, foi ela que o ensinou, foi ela que deu para Moisés tudo aquilo que ela tinha, porque eu só posso dar o que eu tenho. Eu não posso dar Deus para os meus filhos se eu não tiver Deus. Eu não posso dar paciência, amor, tolerância, sabedoria, se eu sou uma pessoa desajustada. Eu só dou o que eu tenho. Moisés recebeu tudo aquilo, porque Joquebede tinha para dar. Este é o caminho de uma família abençoada. Sabe qual que é o nosso grande problema? Queremos que os outros façam, que os outros mudem. Não queremos começar o processo. Eu fico pensando quantas pessoas longe umas das outras, mas ninguém toma iniciativa para ir atrás. Um fica esperando o outro, aí vão se passando os anos. Uma pessoa orgulhosa não tem condição de ir atrás do outro para resolver nada, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu preciso entender isto. O que Joquebede tinha, ela passou para sua família, ela passou para Moisés. Os filhos, eles veem a nossa ação, antes de ouvir as nossas palavras. Não adianta você falar para o teu filho para ele ser verdadeiro, se ele vê você mentindo no celular para o teu amigo, dizendo que você está doente, e que você não foi trabalhar por causa disso, aquilo outro, ele sabe que é mentira. Ele vai ver isto. As coisas que você faz, o jeito que você fala, até a sua fisionomia, os seus exemplos, isso vai bater muito mais forte nele do que qualquer palavra que você diga. Eu dou aquilo que eu tenho. Então, você quer ter uma família abençoada? Seja uma bênção. Essa atitude de Joquebede foi um divisor de águas na vida de Moisés. Sabe por quê? Porque quando chegou aos 40 anos, ele teve que resolver quem ele era. Eu fico imaginando Moisés, ele teve um conflito de identidade. Ele era hebreu, sabia que ele era hebreu, mas depois de um tempo que a mãe deu o alicerce para ele de tudo lá na casa dela, ele foi para o palácio. O maior império da época, as melhores universidades, pessoa riquíssima em tudo, filho da filha de Faraó, talvez um futuro faraó do Egito. Ele recebeu tudo. Aí chegou um momento que ele tinha que resolver: eu sou egípcio ou sou israelita? Tem momento que seus filhos vão ter que escolher: eu sou do mundo ou sou de Deus? Conflitos. Todos nós passamos por isso. Sabe o que prevaleceu em Moisés, aos 40 anos de idade? O que Joquebede ensinou. Olha só Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Moisés, já adulto, aos 40 anos, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a escravidão, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Prevaleceu a base, prevaleceu o alicerce, prevaleceu aquilo que a sua mãe ensinou para ele. Tome posse desta palavra. Provérbios 22:6, palavra de Deus para a tua vida. Instrua, ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo quando o passar dos anos, mesmo quando ela estiver velha, não se desviará deles. Tudo aquilo que você tem ensinado para os teus filhos, creia que eles serão isto. A pergunta é: quais os objetivos que você tem passado para ele? O que você tem passado para eles? Eu preciso entender isto. A maneira como você fala. Será que as fofocas, as reclamações, os palavrões,
de bocas que vêm louvar Deus aqui, chega em casa e fala cada coisa de arrepiar. É isso que você está dando para eles, é isso que você está passando para eles, porque quando eu passo aquilo que realmente eu acredito que seja o melhor, ele pode até se desviar, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Eu não sei onde seus filhos estão agora, mas eu acredito na misericórdia de Deus, e acredito em tudo aquilo que você passou para eles, que está lá. Lembra do filho pródigo que ficou iludido com o dinheiro, com a saúde, e teve vários amigos? Não é assim o mundo? Enquanto eu tenho para oferecer, eu só aceito. Às vezes um papo legal, uma pessoa legal, um jeito legal. Você quer ver os verdadeiros amigos é quando você fica doente. Você quer ver os verdadeiros amigos quando você não tem nada para dar. E foi o que aconteceu com o filho pródigo, perdeu tudo. Acabaram os amigos. Estava num chiqueiro de porco. Chiqueiro. E chegou um momento que ele caiu a ficha. Ele pensou: minha casa, meu lar. Quantos trabalhadores do meu pai comem pão com fartura? Meu pai é generoso, meu pai é amoroso, meu pai é justo. Eu sou filho, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou me levantar, ele agiu, eu vou voltar para casa, eu vou dizer: pai, eu pequei, eu errei, mas ele agiu. Mas o que o impulsionou a agir? As lembranças boas que ele tinha da casa. Quais são as lembranças que você tem colocado na vida dos teus filhos? Quais as lembranças que ele vai ter da tua casa? Quais as lembranças que ele vai ter da maneira como você conversa com a tua esposa, com teu marido? E você é muito, muito, muito tolo e pensar que ele não entende o que está acontecendo com vocês. A criança tem uma capacidade de percepção que você não faz ideia. Você quer ter uma família abençoada? Que lembranças você tem colocado na vida dos teus filhos? Pense nisso com carinho. É hora de mudar, é hora de agir, é hora de parar de falar que é ela que precisa mudar, que é ele que precisa mudar. É hora de pensar nos teus filhos, é hora de pensar na tua família, é hora de chorar pela situação que está na tua casa e pedir a misericórdia de Deus. É o caminho para ser abençoado. Eu quero terminar com um outro ponto que eu acho muito importante para ter uma família abençoada. É justamente buscar a união. Eu fico maravilhado porque tudo o que aconteceu na vida de Moisés teve a participação de Arão, o pai, Joquebede, a mãe, Arão, o irmão mais velho, e Miriam. Eles agiram numa comunidade. O que é comunidade? Uma comum unidade. Isso que é casa, isso que é família. É muito bom, é muito abençoador quando o irmão se preocupa com a irmã, quando a irmã se preocupa com o irmão. É lógico que tem as ranhetices da vida, senão não seriam irmãos. Sempre tem. Mas aquela coisa gostosa de falar: eu não vivo sem ele, eu não vivo sem ela. E sabe onde isso começa? Os pais, a mãe, ensinando isto. Para se o marido não for unido com a esposa, vai esperar que os filhos sejam unidos um com o outro, não serão o mesmo. Precisamos estar unidos. É por isso que o diabo investe tanto em discórdias e acusações, em gritarias, em xingamentos, para tirar a bênção da tua casa. E sabe como que ele vai tirar a bênção da tua casa? Acabando com a união da tua família. Às vezes um pedido de perdão resolve um problema. Às vezes eu te amo, me perdoe, eu errei, ao invés de esperar que o outro faça. Arão era da tribo de Levi,
Joquebede era da tribo de Levi. 80 anos depois, lá no Monte Sinai, Moisés estava recebendo os 10 mandamentos. Ele desceu do Monte Sinai e viu o bezerro de ouro. E ele disse: quem quer servir a Deus, venha comigo. Sabe a única tribo que foi? Levi. Moisés ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas, tribo de Levi, se juntaram a ele. É por isso que os levitas participavam do culto, do sacerdócio, da música, de tudo, porque Deus falou: eles são consagrados para mim. Por quê? Família de Moisés. Eu tenho certeza que tudo isso começou lá com Joquebede, com Arão, no sentimento de família. Tribo, família. Somos uma família. Somos uma família. Escolha isto para a tua vida. Este é o meu lar. Esta é a minha casa. Ela não é perfeita, mas é minha. Meus pais não são perfeitos, mas são meus. Eu os amo. Meus filhos não são perfeitos, mas eu vou lutar por eles, porque eles são meus filhos. Quer ter uma família abençoada? Elogie mais. Elogie mais. Diga muito obrigado mais vezes. Sorria mais. Tenha mais gestos gentis. Abraça mais, beija mais. Principalmente se o teu filho for adolescente. Ele diz que não gosta, mas ele adora. Agarra esse menino. Beija esse menino. E diga para ele: você é amado. O adolescente está naquele meio, né? Eu não sou mais criança, mas também acho que eu não sou adulto. O que eu sou? Então, às vezes, a mãe vai beijar e fala: eu não sou mais criança. Ele adora isso. Ele adora. Beije mais. Trate melhor as pessoas da sua casa. É o caminho para ter uma vida abençoada. Erga suas mãos. Quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua família. Que a tua família, o teu futuro, a tua vida, tudo, você terá a bênção de Deus sobre você. Você será abençoado, sempre. A tua família será abençoada sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone: 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.